Volume 5. Os tempos medievais. Os chamados bárbaros eram todos os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano e que não falavam o latim. Podemos citar os germanos, que viviam na região da Germânia, e suas principais tribos eram os francos, os anglos, os saxões, os godos, os vândalos e os vikings. Os russos, tchecos e poloneses, entre outros, formavam os povos eslavos. E os povos tártaro-mongóis da Ásia tinham os hunos e os turcos como os mais conhecidos. Até o século II, bárbaros e romanos viviam pacificamente, com alguns bárbaros habitando em terras romanas e outros até mesmo estudando em Roma. Com a difusão do cristianismo, muitos romanos recusavam-se a ingressar no exército. Assim, a saída era colocar bárbaros em seus lugares e até mesmo em postos de comando. Desta forma, os germanos sabiam da fragilidade do Império Romano. Com a invasão dos hunos provenientes da Ásia, os germanos foram obrigados a sair da Germânia e o único território em que podiam penetrar seria o romano. A partir daí entramos na Idade Média, que vai de 476 até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Além disso, dividimos a Idade Média em Alta Idade Média, dos séculos 5 a 10, Idade Média Central, séculos 10 a 13, e Baixa Idade Média, séculos 14 e 15. E conhecer um dos mais importantes povos germânicos, os francos. Vindos do norte da Europa, fixaram-se na Gália, onde hoje encontramos a França. A dinastia merovingia foi a primeira dinastia dos soberanos francos que teve o rei Clovis como o primeiro grande rei que, vencendo outros povos bárbaros, conquistou territórios equivalentes aos que hoje formam a França e a parte ocidental da Alemanha. Após sua morte, o poder foi dividido entre seus filhos e a expansão através de conquistas continuou até a morte desses reis. Porém, a partir do século VII vieram os reis indolentes, uma série de soberanos que deixavam a tarefa de governar aos prefeitos do palácio, enquanto apenas divertiam-se em festas e festivais. Um desses prefeitos, Carlos Martel, venceu uma invasão árabe em 732, ganhando prestígio em toda a Europa. Seu filho, Pepino o Breve, depôs o último rei indolente e tornou-se rei com o apoio de nobres e do Papa Zacarias. Estava instalada a dinastia carolíngia. A formação do Império Carolíngio só foi possível com as campanhas militares do filho de Pepino. Carlos Magno anexou ao domínio franco grande parte da Europa Central e do norte da Itália. Conhecido pelos muçulmanos como o maior guerreiro cristão, Carlos Magno foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III no ano de 800. Dessa forma, a Igreja queria reviver o Império Romano do Ocidente e unificar a Europa conforme seus próprios interesses. Com a morte de Carlos Magno em 814, começa o declínio do Império Carolíngio. Seu filho Luís o Piedoso governaria até sua morte em 840 e, após muitas lutas entre seus filhos, no ano de 843, através do Tratado de Verdun, o Império seria dividido em 3 reinos. Carlos, o Calvo, ficaria com a parte ocidental do Império. Lotário ficaria com a parte central. E Luís, o Germânico, com o Oriente, faixa onde hoje se encontra a Alemanha. Era o fim da tentativa de unificar os territórios em torno de um líder cristão. Novamente, uma nova reorganização foi necessária. Surge então o feudalismo, tipo de organização política, social e econômica da Idade Média Central.
as invasões germânicas nos séculos IV e V, os grandes senhores romanos abandonaram as cidades e foram morar nas vilas, as propriedades rurais. Logo, outros iriam em busca de proteção desses senhores, que arrendavam as terras ao redor dessas vilas em troca de alguns dias de trabalho em suas propriedades ou parte da produção. Instituiu-se assim o colonato, relação onde o camponês deveria ficar preso à terra arrendada até sua morte. Esse tipo de relação seria intensificada em consequência das invasões árabes no século VIII e ao fechamento do mar Mediterrâneo. Dessa forma, a Europa viu-se isolada do resto do mundo, aumentando assim a troca de mercadorias e diminuindo a vida urbana em virtude da agricultura tornar-se a única atividade econômica. Como consequência, surgem os feudos, um castelo que era a habitação do senhor feudal e, ao redor, uma aldeia, as terras cultivadas, pastos e bosques, onde produzia-se o necessário ao próprio sustento do feudo, com o comércio feito à base de trocas. Podemos dizer que a sociedade feudal apresentava 3 camadas. O clero, que tinha grande prestígio, poder e grandes propriedades de terra, já que recebia muitas doações, heranças e esmolas, e tinha muito interesse em que o feudalismo permanecesse, uma vez que administrava todos os outros feudos. A segunda camada seria dos nobres, sendo o rei o mais importante. Os nobres deveriam ser cavaleiros e lutar em nome do rei, fiscalizar os campos e participar de torneios e caçadas. E, finalmente, a maior parte da população, os campesinos, sendo em sua maioria servos, que deveriam entregar metade de sua produção ao senhor. Havia ainda os vilões, proprietários de terras do tempo dos romanos, que cediam suas terras ao senhor em troca de proteção. Dentro da nobreza, havia ainda uma outra relação. O senhor feudal entregava terras a outro nobre, um vassalo, que em troca iria jurar lealdade e prestar serviço militar a esse que seria seu suzerano. Já as relações entre servos e nobres não eram assim tão amigáveis. Os servos deveriam cumprir com certas obrigações que recebiam nomes específicos. Talha, a obrigação do servo de dar metade de sua produção ao senhor. A corveia era a obrigação de trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor. O pagamento feito pelo servo ao senhor ao usar suas instalações, como o forno, o moinho e a destilaria, chamava-se banalidades. Notamos que havia relações entre as camadas dessa sociedade. Porém, no topo estava a igreja, a mais poderosa instituição da Idade Média. Influindo tanto na sociedade quanto na economia e na cultura, a igreja chegou a ser proprietária de mais de 60% da Europa, construindo impressionantes catedrais entre os séculos XII e XIII. Uma das causas do surgimento das cruzadas também foi o interesse da igreja em expandir o cristianismo. E a primeira cruzada também surgiu de um ato religioso. Até o ano de 1071, os árabes governavam Jerusalém, onde muitos peregrinos viajavam acreditando buscar a absolvição de seus pecados. Após essa data, os turcos tomaram a região e passaram a proibir peregrinações cristãs ao túmulo de Cristo. Em 1095, o Papa Urbano II começou a encorajar príncipes cristãos a comandar peregrinações a fim de reconquistar a Terra Santa. O símbolo dessas expedições deveria ser uma cruz pintada em suas armaduras e bandeiras. Deste ano até fins do século XIII, podemos dizer que foram 8 as cruzadas mais importantes, além de uma cruzada popular que partiu para Jerusalém sem armas ou comando, sendo totalmente dizimada pelos turcos no ano de 1096. Em agosto do mesmo ano, partiu a primeira cruzada organizada por nobres.
Reunindo 300.000 cruzados em Constantinopla, essa cruzada conseguiu tomar Jerusalém em 1099. Porém, com o fracasso das demais cruzadas, Jerusalém foi retomada pelos islamitas em 1187 e jamais foi reconquistada pelos cristãos. Outros fatores também foram responsáveis para o aparecimento das cruzadas. O crescimento populacional fez com que grande parte da população vivesse sem terras, na miséria. As cruzadas seriam uma esperança de uma nova vida. Além disso, a igreja já não podia distribuir terras entre o grande número de nobres. E esses nobres acabavam se envolvendo em saques, raptos e roubos. Assim, enviá-los à Terra Santa seria uma forma de mantê-los ocupados. Por fim, as cruzadas não conseguiram reconquistar a Terra Santa, mas completaram a reabertura do mar Mediterrâneo, o que possibilitou as relações entre Oriente e Ocidente, colaborando dessa forma para o fim do feudalismo e o início de uma era comercial. As cidades iriam ressurgir com o comércio e a Europa Ocidental estava a entrar na Baixa Idade Média, que vai do século XIV ao século XV. Podemos ver as transformações por que a Europa passava e a importância das cruzadas para o reinício do comércio, o que resultou no ressurgimento das cidades. Até agora, a sociedade era representada pelo clero, nobres e servos. A partir da Baixa Idade Média, um novo personagem iria surgir no cenário medieval com bastante força: o burguês. Com o fim das invasões bárbaras e muçulmanas e a diminuição de epidemias, a população na Europa teve um crescimento acentuado. Dessa forma, novas técnicas para o cultivo de terras foram sendo criadas a fim de se aumentar a produção. Uma fatia da população procurou as cidades em busca de emprego no comércio que surgia a partir da comercialização do excedente de produção na agricultura. Ao longo das antigas estradas romanas, criava-se um comércio com produtos de vários pontos do mundo. Feiras eram realizadas nessas rotas comerciais, sempre próximas aos burgos, zonas fortificadas que garantiam a segurança. Essas feiras acabavam virando vilas, com prósperos comerciantes e artesãos passando a morar no local e constituindo uma nova classe social, a burguesia. Em bem pouco tempo, essas vilas eram cercadas por uma nova muralha externa de proteção. Como os senhores feudais queriam cobrar impostos pelas terras ocupadas, os comerciantes e artesãos resolveram unir-se em corporações para lutar contra isso. Além disso, essas corporações regulavam o monopólio de produção e comercialização de certos produtos em determinadas regiões, fixavam preços e salários e até a qualidade dos produtos. Notamos que uma nova mentalidade estava se instalando. Ao invés de ser um nobre heróico ou um homem santo, o burguês preocupava-se em enriquecer e fortalecer suas atividades. Agora, a moeda seria imprescindível para o comércio, acabando de vez com a relação de troca. E a ideia de unificação da Europa chegava ao fim com o surgimento de monarquias nacionais. Através de uma aliança com a burguesia, os reis obtiveram dinheiro para formar exércitos, impor autoridade sobre os nobres e até mesmo sobre a igreja. Estava formada a base para o Estado moderno. A monarquia nacional francesa foi fundada na dinastia capetinja por Filipe Augusto, o que seus antecessores, entre eles Hugo Capeto, não conseguiram realizar. O apogeu da monarquia nacional francesa deu-se durante o reinado de Filipe IV, quando ele expulsou os mercadores estrangeiros do reino francês e influiu na escolha do Papa francês Clemente V, passando a sede da Igreja para a França. Já a monarquia nacional inglesa teve uma história bastante agitada. Em 1066, o Duque Guilherme da Normandia conquista a Inglaterra. E quase 100 anos mais tarde, um nobre francês, Henrique II, iria consolidar a monarquia.
Porém, seu filho Ricardo Coração de Leão, ao sucedê-lo, iria passar 9 anos lutando na França, o que causou o enfraquecimento da autoridade real e o fortalecimento dos senhores feudais. Mesmo o sucessor de Ricardo, João Sem Terra, não conseguiu aumentar seu poder, sendo obrigado pela nobreza inglesa a assinar a Magna Carta, dando poderes ao Grande Conselho, formado por bispos, barões e condes. No final do século XIII e início do século XIV, o parlamento foi oficialmente criado e dividido em 2 câmaras. A Câmara dos Lordes, formada pelo clero e pelos nobres, e a Câmara dos Comuns, com os cavaleiros e os burgueses. Agora, os poderes do rei eram reduzidos pela Magna Carta e pelo parlamento. Essas 2 monarquias iriam travar a mais longa guerra da história da humanidade. Foram 100 anos, de 1337 a 1453, que franceses e ingleses guerrearam disputando a região industrial de Flandres e a posse do trono francês, reivindicado pelo rei da Inglaterra, Eduardo III. Durante essa guerra, a fome iria enfraquecer as pessoas e a peste negra, um surto de peste bubônica, iria matar mais de 1/3 da população da Europa, um dos fatos mais marcantes de toda a história. Quando a guerra estava praticamente vencida pela Inglaterra, uma camponesa iria mudar a situação. Joana d'Arc seria para os soldados franceses um anjo enviado por Deus para liderá-los, exaltando o nacionalismo e reanimando o exército. Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e queimada na fogueira como bruxa. Isso iria estimular ainda mais a resistência francesa e em 1453 os ingleses foram totalmente expulsos da França. A derrota fez com que uma guerra civil explodisse na Inglaterra. A Guerra das 2 Rosas entre as famílias nobres dos Lancaster e dos York enfraqueceu ainda mais a nobreza, aumentando assim o poder real, principalmente no reinado de Henrique VII, da dinastia Tudor. No mesmo ano em que termina a Guerra dos 100 Anos, os turcos tomam Constantinopla. 1453 seria o ano escolhido para marcar o início da Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, em 1789.